Para você que está iniciando agora nas planilhas do Google, vou te mostrar como criar a sua primeira planilha, vamos conhecer as principais funcionalidades e ao final vamos desenvolver uma planilha de orçamento e aprender a compartilhá-la com outras pessoas. Bora pro vídeo! Se você tiver um Gmail, você já tem essa conta. Caso não tenha, basta você clicar aqui no botão Fazer Login e criar sua conta gratuitamente. Basta seguir o passo a passo que o próprio Google oferece e depois de criada, é só seguir o que eu vou te mostrar aqui. O ícone de aplicativos aqui do Google, você vai vir aqui em Planilhas. E aqui você tem acesso a todas as planilhas que você tem no seu Google Drive. Vamos criar a nossa primeira planilha. Vou clicar neste ícone de mais, que ele irá criar uma nova planilha para mim. Primeira coisa que eu aconselho você, sempre que criar a sua planilha, é renomeá-la. Vou vir aqui e vou colocar planilha de orçamento. Dando um Enter, ele já vai fazer a alteração e vai salvar. Seguindo aqui, nós temos marcar como estrela, mover essa planilha para outra pasta e aqui nós temos ver status. Então, toda vez que você estiver trabalhando com a sua planilha, é sempre interessante você ver como está esse ícone para você ter certeza que os dados estão salvos corretamente. Por exemplo, eu vou só digitar o valor aqui e dar um Enter. Veja que ele mostra o ícone salvando e depois todas as alterações foram salvas no Drive. Tá? Então tenha isso em mente que é muito importante. Aqui embaixo nós temos a nossa área de trabalho. Ela está dividida em pequenos retângulos que chamamos de célula. E cada célula tem seu próprio endereço e para localizá-lo basta observar a caixa de nome. Aqui ele mostra a informação de C3, ou seja, ele está na coluna C, na linha 3. O que podemos fazer com essas células? Podemos inserir informações, armazenar e manipular dados e principalmente fazer cálculos. Vamos a um exemplo. Vou acessar essa célula e vamos colocar aqui algumas informações de despesa. Por exemplo, aluguel, condomínio e água. 1.500, 450 e 50. Agora, nós podemos somar esses valores. Como? Vou na minha célula, iniciar com o sinal de igual, vou digitar 1.500 mais 450 mais 50. Dando um Enter, ele fez o cálculo para mim. Porém, se eu vier aqui e alterar para 60 e der um Enter, o que acontece? O valor não é atualizado, porque nós estamos trabalhando com valores constantes, ou seja, para que esses valores se alterem, eu preciso entrar na célula e alterar manualmente os valores. Vou dar um Enter e veja que agora sim ele alterou essa informação. Mas não seria interessante se ao invés de entrar na célula eu pudesse utilizar o valor que já está armazenado na célula? Concordo com você. E é por isso que nós trabalhamos com referência de células. Como? Vou apagar a fórmula aqui. Para que você possa trabalhar com a referência de célula, basta você clicar sobre a célula que contém o valor. Vou clicar aqui em C3. Vou adicionar o sinal de mais, vou clicar na célula abaixo, C4, mais um sinal de mais e vou clicar na célula C5. Vou dar um Enter e veja que o valor se manteve o mesmo. O que está diferente é que agora eu posso simplesmente alterar os valores e o cálculo é refeito automaticamente. Então, sempre que você puder, utilize as referências de células para facilitar os seus cálculos e o manuseio das informações. Vamos deixar essa tabela um pouco mais bonita. Para isso, nós vamos formatar esses valores. Primeiro, vamos adicionar rótulos em cada coluna. Aqui, por exemplo, eu vou colocar descrição e aqui eu vou colocar valor. Podemos também colocar aqui embaixo o total. Assim, nós sabemos que essa informação trata-se do total que nós estamos trabalhando. Podemos alterar esses números para valores monetários. Então, vou selecionar aqui todos os valores. Aqui na minha barra de atalho, eu tenho alguns ícones que representam a manipulação de formatos da célula. Como eu quero transformar no valor monetário, eu vou clicar aqui no sinal de moeda. Podemos alterar aqui também para negrito. Veja que ele alterou o valor. Para utilizar o mesmo formato da célula ao lado, podemos usar o pincel de formatação.
Para isso, vou clicar aqui em pintar formatação. Você pode notar que ele vai criar uma marca tracejada em volta da célula que ele irá copiar a informação e vou clicar sobre a célula que eu quero que aplique essa formatação. Pronto, veja que agora ele trouxe essa informação para mim. Outra coisa que nós podemos fazer é, aqui no total, centralizar essa informação. Vamos vir no ícone de alinhar na horizontal. Ao clicar nele, será exibida as opções de esquerda, centro e direita. Vamos selecionar o centro. Agora podemos também adicionar bordas aos nossos valores. Clicar sobre ele, escolher a opção de bordas externas e depois bordas horizontais. Para deixar essas bordas em destaque, podemos ocultar essas linhas de grades, que são essas linhas que aparecem com cinza claro. Vamos aqui em Ver, Mostrar, Linha de grade. Agora tiramos todas as linhas e deixamos somente as bordas. Que tal deixar a nossa tabela um pouco mais colorida? Vamos selecionar aqui o cabeçalho. Vou vir aqui em cor de texto. E você pode escolher qualquer uma dessas cores para aplicar no seu texto. Eu vou escolher esse azul. Logo ao lado, nós temos a cor de preenchimento, que é a cor de fundo da célula. Vamos clicar sobre ela e eu vou escolher esse azul clarinho. Pronto, agora podemos incluir um rótulo dessa coluna. Vou selecionar a minha tabela. Ao passar o mouse sobre a linha, você vai ver que o ícone do mouse muda para uma mão. Clicando, ele vai segurar essas informações de células e eu vou arrastar para baixo. Vou soltar e veja que as informações foram movidas de uma célula para outra. Vou selecionar essas duas células, clicar sobre o ícone de mesclar células e digitar despesas e dar um Enter. Vamos utilizar aqui o alinhar ao centro e vou mudar a cor de fonte para laranja. E podemos aumentar também o tamanho da fonte. Vamos colocar um destaque e pronto. A minha tabela está formatada. Agora podemos renomear essa página. Basta vir aqui em página 1, clicar na setinha e renomear. E vamos colocar como despesas. Pressiona Enter. Pronto. Agora eu tenho minha página renomeada para que fique mais fácil saber do que se trata. Seguindo aqui embaixo, nós temos esse íconezinho de adicionar mais páginas. E ela irá criar uma nova página para mim. Se eu desejar excluí-la, basta clicar na setinha e excluir. Ele vai perguntar se você deseja excluir mesmo e dá um OK. Como nós já trabalhamos com essa página de despesa e eu quero manter essa mesma formatação para a minha página de receitas, eu posso simplesmente duplicar essa informação. Vou clicar aqui em duplicar. Veja que agora ele criou uma cópia de despesas. Vou clicar duas vezes sobre o nome para que ele possa me abrir a edição e vou digitar receitas. Vou dar um Enter. Vou alterar o rótulo para receitas. E nos valores eu vou excluir e colocar aqui salário e vamos colocar 2.500. Veja que ele já coloca o valor para mim. Se você precisar inserir novas linhas, neste caso, você pode clicar sobre a linha, botão direito e inserir linha acima ou abaixo. Vou inserir uma linha abaixo e aqui você pode colocar qualquer outra despesa, por exemplo, energia. Se você precisar excluir uma linha, basta clicar sobre ela, botão direito novamente e excluir linha. Pronto. A sua tabela volta ao valor inicial. Agora que temos a nossa planilha de orçamento, que tal compartilharmos com outras pessoas? Para isso, basta você clicar no botão compartilhar. Ele irá abrir essa nova janela para você, onde você pode inserir o e-mail da pessoa com quem você deseja compartilhar essa planilha. Depois disso, você pode definir o tipo de acesso que essa pessoa terá, se vai ser restrito ou qualquer pessoa com link pode acessar. E, ao clicar no botão concluir,
a pessoa irá receber um e-mail com um link e já poderá acessar e trabalhar nessa planilha. Bom, espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e se você quiser receber mais vídeos como esse, considere se inscrever no meu canal. Vou deixar um outro vídeo aqui que acredito que você também possa gostar, é só clicar nele e assistir. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo.